canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Walter Luiz. Muito bem, 13 horas e 40 minutos em Maceió. Gente, dentro do quadro Craques do Passado, temos o prazer de receber aqui ele, que foi sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos da história do CSA, se bem que também jogou no CRB em 84 e em 85, jogou no Ferroviário, mas quem vê o seu nome, quem ouve o seu nome, relaciona logo com o CSA. Jorge Siri, ou Jorginho Siri. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, toda a Lagoa Esportiva, ouvintes da Rádio Correio. É sempre um prazer enorme estarmos aqui participando do seu programa e também, assim, matar a curiosidade, né, Walter, de algumas histórias pitorescas, né? Exatamente. Jorginho, me tira logo uma dúvida aí. Você começou no CSA e foi pro CRB, ou começou no Juvenil do CRB e foi pro CSA? Eu já vi uma foto de uma equipe juniores do CRB com você. Afinal de contas, você começou no CSA ou no CRB? Eu comecei no CSA, né? Comecei no CSA despretensiosamente, né? Que eu não tinha nenhuma pretensão de jogar futebol, mas como meu pai, minha mãe, minha família toda, eles viviam trabalhando. Meu pai era gerente do campo do CSA, minha mãe também cuidava ali do campo, né? Fazia bem. Eles eram quem era responsável pelo campo, pela administração também, vestiário. E aí, respondendo a sua pergunta, o técnico Jereba, que era o Gerson, que era um goleiro do CSA, que tomava conta das categorias, da categoria de base. Naquela época não tinha juniores, era juvenil, né? E aí o Gerson, uma tarde, ele chegou para ter que comandar o treino do juvenil, e como meu pai tinha falecido, e oportunamente eu estava tomando conta ali de toda a estrutura de material do CSA. E aí o Gerson chegou e disse, ele me chamava de pescocinho. Pescocinho, rapaz, faltou um jogador aí para completar o treino. Aí disse, mas Gerson, rapaz, tem tanta coisa aqui para fazer. Ele disse, fecha tudo esse negócio aí, fecha tudo, esse horário aqui, que manda sou eu mesmo. E aí eu fui treinar, Walter. Fiz aí, pronto. Depois fiz o gol no treino, foi 2. E disse, não, agora você vai jogar. Aí eu comecei no CSA realmente dessa forma. Mas essa foto que eu vi você no juvenil do CRB. Bem, esta foto quando o Gerson ele saiu do CSA e foi para o CRB. O treinador, né? E aí tinha uma estrutura toda que é uma questão de tradição. Meu pai faleceu, eu fiquei no lugar dele no CSA. E tem uma história um tanto quanto interessante. Quando ele foi pro CRB, ele disse, rapaz, eu vou levar você pro CRB. Eu digo, rapaz. Aí, bem, acertou tudo, né? Eu digo, eu vou. E aí ele levou eu, levou o Ailton, irmão de Silva, levou o Milton, levou o Jeová e levou mais um que eu não me lembro agora no momento, o César goleiro. Aí disse, ele levou nós 5. O César começou lá no CSA também? Começou no CSA, o César começou comigo. Aí nós fomos pro CRB e nesse ano nós fomos tetracampeão juvenil lá com o CRB e com o Jereba. Então realmente eu comecei no CSA, mas fiz essa passagem no CRB, foi um super time, né, que nós fizemos no CRB.
e fomos tetracampeão, né? Me lembro até daquele time, né? Que era César, Zé Maria, Carro de Boi, Isauro Silvio e aí Jeová, Capeta e Roberval. Jorginho, Ailton e Everaldo. Esse time já jogava modernamente lá em 70, 71. Ele já jogava como o futebol moderno de hoje, entendeu? Ô Jorginho, no aniversário do CSA 2014, o Papada estava na Rádio Jornal, ele estava lá, entrevistou você. Deixa eu botar só o pedacinho aqui do que diz o Papada aqui, quando me entrevistou em 2014 lá no Mutange. Ele nasceu aqui dentro do campo do Mutange, fazia xixi quando era pequeno, em 2 pés de que tinha ali ao lado da casa, onde o seu Antônio tomava conta do CSA. Irmão do Peu, ídolo do CSA, Jorge Siri. Que festa bonita, que emoção, hein, Jorge? Verdadeiramente, né? Quero cumprimentar todos, dar um Jorginho, bom dia, né? Sempre ouvi falar isso, nasceu no Mutange. Me fale sobre essa questão, seu pai e a sua mãe, a casa era dentro do Mutange, você nasceu mesmo no Mutange, foi em uma maternidade, assim, essa história sempre eu ouço falar que você nasceram no Mutange. Isso é só força de expressão, realmente vocês nasceram no terreno no Mutange? Olha, já lhe falei que quando meu pai faleceu, eu fiquei no lugar dele, né? Mas meu pai chegou, minha mãe chegaram no campo do Mutange em 1945. 1945, então tem uma boa parte da história que faz parte, né? Então de 45 para cá já são mais de 70 anos fazendo parte da história do CSA. Então quando se fala nasceu no Mutange, né? A expressão nasceu no Mutange é porque verdadeiramente nós, apesar de ter o Dr. Seu Falcão, que era dono de clínica, de maternidade, depois teve o Dr. Vandeck Veloso também, e sempre a gente tinha, quando você responde a sua pergunta ipsilitre, nós nascemos como criados dentro do Mutange. Só o Manuelzinho já chegou com meu pai e minha mãe, depois minha irmã mais velha, que é a Celuz, mas os demais todos realmente foi nascido no campo do Mutange. Ô Jorginho, ontem o CRB ganhou do Vasco 2-1, né, lá no Rio de Janeiro, primeira vitória da história do CRB contra um grande do futebol do Brasil, jogando fora de Alagoas, e um gostinho que os jogadores do CRB sentiram e que você em 83 sentiu no Maracanã, naquela vitória contra o Fluminense do Rio. Trazer só um audiozinho aqui, acho que do segundo gol do CSA, mais ou menos daquele dia no Maracanã. Vamos ouvir aqui. Tomando muita distância o Jorginho. Acabou deixando pro Rômulo. Bateu. Ela tocou na barreira. Furou Paulo Vitor e o gol do CSA. Uma furada do goleiro Paulo Vitor. Na cobrança do CSA de uma falta. A bola tocou na barreira. E Marciano tocou por último, fazendo o segundo gol aos 27 minutos do segundo tempo. Agora está lá. Centro Esportivo Alagoano 2, Fluminense 1. Como foi, Jorginho, vencer o Fluminense no Maracanã? Um feito inédito para o nosso futebol. Foi a primeira vez que o CSA venceu fora. O futebol de Alagoas venceu fora uma grande equipe, já havia vencido aqui. A equipe do Grêmio venceu o Botafogo em 76, venceu o Cruzeiro em 79, enfim, mas fora de casa foi a primeira. Como foi, Jorginho, vocês chegaram no Maracanã, pensaram em tomar a goleada daquele Fluminense, tinha o Tato, tinha o Zezé Gomes, Paulo Vitor, Duílio, Branco, imaginaram tomar a goleada? Foi uma surpresa para vocês, ou você, Adeildo, Humberto, Café, Dequim, Zezinho, Ademir Mineiro, Rômio, Américo, Marciano e Jacozinho, além do Veiga que entrou depois, o Cheta, vocês imaginavam que poderiam vencer o jogo? Olha, o nosso time, a sensação é muito agradável, né? Quando nós íamos sempre, você sabe que há um menosprezo quando se joga algum clube do Nordeste contra algum clube do Sul, né? Sempre tem aquela
aquela animosidade. E nós iniciamos aquele jogo, nós fomos extremamente vaiados, né? Talvez o time dele era um time muito bom, como você falou. Mas foi, inclusive, nesse jogo, o lateral, me confirma só, o lateral direito do Fluminense era o Cocada? Não era não o Cocada. O Fluminense era o do... tô achando que tá faltando aqui, do Hilo, Heraldo, parece que tá faltando um jogador que tô vendo agora, Paulo Vitor, do Hilo, Heraldo e Alexandre, faltando um na defesa. O Cocada, Esse jogo, inclusive, era pra ser 3-1, porque... É o Cocada que jogou no Vasco? Ele jogou, exatamente, aí nós fizemos tivemos um pênalti nesse jogo, perdido pelo Romulo. Foi, o Romulo perdeu um pênalti. Então, essa jogada foi eu que fiz em cima do Cocada de lateral direito. Já deu uma pedra lá em cima dele, ele fez o pênalti dentro da área. E o Romulo, que era o nosso cobrador oficial, ele bateu e perdeu. Então, esse jogo era para ser 3-1. Mas é uma sensação muito gostosa. E sempre lembrando de quando se joga fora de casa. Eu sempre gostei mais de jogar fora de casa do que em casa, porque fora de casa você espera o adversário vir e sempre você matar ele no contra-ataque, né? E dentro de casa a gente sempre tem que ter a tranquilidade de administrar o jogo, esperar realmente a pressão da torcida, ela é muito forte, nem todos os jogadores sabem jogar com a pressão da torcida, mas foi um jogo muito bacana. A gente também tinha jogadores muito experientes, Marciano na frente, o Dequinha também já jogava no Rio. Então foi um jogo bacana. Me lembro muito bem esse gol, o segundo gol inclusive foi eu que cobri a falta, né? E o Marciano acabou botando a bola para dentro. Foi muito bom, muito bacana. Ô Jorginho, você foi um dos grandes craques do CSA, mas nunca, assim, foi contratado por uma grande equipe. Há quem diga que, devido ao seu nome, né? Quer dizer, o cara ia contratar um jogador. Tem um bom em Alagoas. Qual é o nome? Jorge Siri. Siri, isso é nome. Você acha que seu nome prejudicou? Depois mudaram pra Jorginho, mas não adiantou, porque ficou Jorginho Siri. Mas assim... Mas você acha que se você não tivesse sido o Jorge Siri, tivesse sido, sei lá, só o Jorge ou o Jorginho, poderia ter jogado numa grande equipe? Você acha que foi isso que fez com que você só ficasse aqui? Não, acredito que não. De início, você sabe que na minha família, nós temos uma família onde quatro atletas foram todos campeões, né, Walter? Primeiro foi o Manuelzinho, depois foi eu, Jorginho Siri, depois o Peu e por último o Chico. E o que aconteceu foi o seguinte, já lá quando eu estava nesse super time que eu lhe falei aí, no César no gol, chegou a ser o São César do Corinthians, né? O Zé Maria, o Carro de Boi, o Silvio, o Isauro, e o Ailton, o Jeová, Capeta e Roberval, Jorginho, Ailton e Everaldo. Então, nós fizemos um jogo uma vez, naquela época tinha o Brasileirão. E eu tava pelo CRB e jogou o CRB em Curitiba. E eu fiz um gol com 30 segundos e fiz 4 ou 5 gols nesse jogo. E o Curitiba ficou ali interessado em me levar. Mas o CRB na época pediu muito, então acabou não indo. Depois apareceu outro time interessado, apareceu o Bahia, apareceu outro time. Mas aí eu tive um exemplo dentro de casa que eu fiquei com a orelha de pé, de molho, e preferi não sair de Alagoas. Também eu comecei a estudar, o Walter. E aí foi o meu irmão Manuelzinho, que ele largou aqui, ele tinha trabalhava em 2 lugares, né? Trabalhava hoje na CEAL, trabalhava também quando a FAP surgiu. E aí ele abandonou tudo e foi pro América. Fez uma campanha bacana no América, foi campeão pernambucano, se destacou muito. Mas aí passou uns 4, 5 anos e tal, e o Mané voltou e teve dificuldade na sua vida. E aí aquilo me espelhou e eu pretendi, assim, coloquei dentro de mim que não queria sair de Maceió sem completar os meus estudos. E é por isso também que eu não saí daqui. Jorginho, antigamente... E agradeço a Deus por isso, né? Ô Jorginho, o Manuelzinho, né, inclusive eu vi uma matéria no jornal, ele antes do falecimento, a esposa amparando ele,
a matéria dizia que ele estava passando necessidade, realmente foi isso ou foi um exagero ali da matéria? Então, assim, quando você entra numa... ele teve 4 AVC, né? Então a gente sabe que a pessoa que ele fica sem condições de gerir a sua própria vida, a coisa muda, né? E a questão da sobrevivência ela fica muito mais difícil, né? Remédio, traslado para médico e tal. Mas graças a Deus deu para equalizar o problema. Ô Jorginho, você hoje faz o quê? Falando que você é advogado, também é ligado à igreja. No tempo de jogador, você já era ligado à igreja ou isso aconteceu depois? E por quê? O que levou você, digamos assim, a seguir mais de perto a Jesus, essa coisa toda? Entendi. Olha só, quando eu jogava verdadeiramente, como fazendo parte assim de todo o contexto, não só alagoano, mas nacional, a gente compreende que o nosso Brasil, ele é um país católico por colonização, ele não é um país católico por convicção. Então dentro desse diapasão, né, dentro desta visão, nós seguimos em frente tendo fé em Deus, mas quando chegava para ter um entendimento que o homem realmente ele é pecador e que ele precisa ter os pecados deles perdoados, a gente não tinha essa visão. Mas graças a Deus, respondendo a sua pergunta, nós tivemos um encontro com Cristo em 1997 e até hoje nós estamos verdadeiramente seguindo, cada dia mais compreendendo como é que funciona, né? E agradecendo a Deus por essa oportunidade, sabe? Também hoje, respondendo a sua pergunta, trabalho com advocacia, 35 anos de magistério, lecionando história, geografia, ensino religioso, né? E desenvolvendo trabalho também nessa área, dirigindo a igreja como pastor da Assembleia de Deus, no Ministério Monte das Oliveiras, fazendo parte da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. E nós estamos tocando nossa vida hoje de uma forma atlética, mas ganhando alma para o Reino de Deus. Ô Jorginho, você ganhou dinheiro com futebol no momento que você encerrou a carreira. Parei. Você fez aquele retrospecto da carreira. Puxa, terminei a carreira, tenho 3 casas, tenho 500 mil no banco. Como foi o balanço? Foi positivo ou negativo a sua carreira? Sabemos que como você era prata da casa e geralmente jogador de fora vem ganhando muito mais, às vezes jogando muito menos. Jorginho, a sua carreira financeiramente foi positiva, algo que você ficou feliz quando encerrou, se arrependeu? Puxa, se eu tivesse estudado, não tivesse jogado, como é que você vê isso? Que se você jogasse hoje, seu salário aqui no serviço social seria acho uns 30, 40 mil, 50, como ganha o Zé Carlos. Zé Carlos ganha isso? Imagine você. Como era antigamente, Jorginho, e o balanço, como é que foi? O Walter, eu agradeço a Deus porque ele me concedeu o dom de jogar futebol. E eu só tenho que agradecer porque no futebol eu constituí minha família, entendeu? Tenho esposa, 4 filhos, 7 netos. Eu consegui me formar em 4 universidades. E respondendo a sua pergunta, fazendo balanço, eu ganhei mais dinheiro com a advocacia do que com futebol, entendeu? Então não posso reclamar, eu sou grato a Deus e porque o balanço foi positivo dentro do futebol. E passar pelo futebol, você sabe que o futebol ele é um segmento muito importante dentro da sociedade, mas existem muitas nuances dentro do futebol que às vezes você acaba se perdendo durante o tempo. Mas eu agradeço porque eu passei pelo futebol e fiz muitos amigos e hoje nós estamos tocando a vida com dignidade. Muito bem, Jorginho, o CSA perdeu a final para o Volta Redonda 4-0, a final do Brasileiro. Em 80, vocês também fizeram a final contra o Londrina.
O jogo final lá também foi 4-0, né? Zé Luiz, Joca, Paulinho Carimbó, Dick, Luizinho, depois é Roberto, Ronaldo Alves, Alberto Carioca e Alberto Leguelé, você, Peu e Gilmar, depois Rogério, treinador Laerte Dória. No primeiro jogo aqui, Jorginho, eu me lembro na época, era garoto, mas eu me lembro que... não, aqui foi 1-1, foi 1-1. Foi 1-1 no Repelé. Aqui as rádios, ou não sei se foi a Rádio Gazeta, ela passou amanhã tocando uma música que dizia que você ia dar um pau no Londrina, que o Tubarão aqui ia virar peixinho. Parece que os jogadores ouviram no hotel. Deixa eu botar um pedaço dessa música aí, Foguinho. Vamos ouvir isso aqui. Rádio Correio. Todo o povo aplaudindo. Viva o nosso CSA. A galera tá vibrando. Viva o nosso CSA. Homem, mulher e criança. Todas as esperanças na garra do CSA. Viva o nosso CSA. Minha gente veste azul. Viva o nosso CSA. E saiu cantando assim. Viva o nosso CSA. Caranguejo mora em mão de camisa, que sua sangue é a camisa CSA. Viva o nosso CSA. Corações desabafando. Viva o nosso CSA. O azul tá tremulando. Viva o nosso CSA. Londrina fica assim, Tubarão vira peixinho na garra do CSA. Viva o nosso CSA. Hoje tem que ser a gente. Viva o nosso CSA. A vitória tem de vir. Rádio Correio. Vamos embora essa menina, dá um pau nesse Londrina pra fazer o rebolar. Viva o nosso Tubarão vira peixinho, vamos dar um pau no Londrina para fazer o rebolar. Isso, Jorginho, inflamou um pouco a torcida, o pessoal do Londrina levou isso pro hotel. Você acha que isso de alguma forma contribuiu para você perder aquele campeonato? E vocês estavam achando que iam ser campeões ou isso aí era só coisa de torcida? Olha, nós sabemos, o Walter e toda a torcida do CSA e a Alagoana sabe que quando divide, não estou aqui apregoando alguma animosidade ou então uma discriminação, mas quando disputa Sudeste contra Nordeste, Sul contra Nordeste, então há aquela supremacia. E eu te digo o seguinte, olha só, o grande problema que nós tivemos, eu fiz parte daquelas 3 decisões que o CSA disputou, hoje é a Série B, que antigamente era a Taça de Prata. Eu participei de todas as 3. A primeira foi contra o Londrina, a segunda contra o Campo Grande. Não, a segunda... a segunda é Campo Grande. Não, a segunda não. Foi Campo Grande 82, Juventus 83. Foi esse evento, foi? Foi. Então, a primeira contra o Campo Grande, aqui eu joguei... A primeira Londrina, machuquei. O primeiro jogo, fala, né? Que foi 4-3. Assim. Então, a disputa foi toda fora. Então, veja bem, o time do Londrina era um timaço. Ele tinha o Everton, bem, enfim. Mas o detalhe contra o Londrina foi um detalhe muito interessante. O Londrina lá jogou de Jorge, Toninho, Gilberto, Fernando, Zé Antônio, Vanderlei, Everton e Lívio. Exatamente. Zé Dias, depois é Roberto, muito Paulinho bem. E Nivaldo. O Everton depois foi pro Corinthians, fez uma campanha muito boa no Corinthians e tal. Então o que acontece? Aqui em Maceió nós não conseguimos ganhar do Londrina. E lá, quando nós chegamos em Londrina, botaram um trio elétrico na porta do hotel. Esse é o detalhe, pouca gente pode saber disso, né? E o jogador do CSA não conseguiu descansar, né? Não estou querendo inflamar, mas aqui nós somos muito cordeiros, né? O pessoal vem para cá, dá maior assistência, dá maior apoio. E nessas decisões que nós fizemos fora aqui de Maceió de Alagoas, nós fomos muito hostilizados lá, entendeu? Então é preciso que a gente tenha essa visão, porque ganhar, e aí a gente vem, federação local contra, há interesse da CBF que o título fique nas regiões mais abastadas a nível econômico e desenvolvimento. Então há uma série de interesses inclusos nisso aí. E a nossa grande questão que nós não conseguimos
trazer um título para o CSA nessas 3 decisões, é que todas elas foram fora de Alagoas. E nós sofremos verdadeiramente uma pressão muito grande. Teve também muitas histórias, né? Que a gente pôde, como é que se diz, viver com ela, né? E por isso que a gente não trouxe esse título para Maceió. Mas o CSA fez uma campanha muito boa, nas 3 vezes, né? Faltou talvez um plantel mais forte, Walter, porque você sabe que uma campanha para ser campeão de uma Série A e de uma Série B, não precisa ter um grupo de 11, precisa ter um plantel de 30 jogadores no mínimo, do mesmo nível, para que quando ele se machuca, o outro entre e não sofra solução de continuidade. Então, o Londrina realmente ele ganhou, não estou desmerecendo, mas fizeram uma pressão muito grande naquele dia no hotel, colocando de noite no trio elétrico, e os jogadores do CSA não puderam nem sequer descansar. Não estou aqui justificando, mas é um fato que com certeza contribuiu para isso. Muito bem, Jorginho. Vou colocar um áudio aqui, tá aberto lá. Colocar um. Jorginho, me diga uma coisa, eu sempre entrevisto vários jogadores e um jogador fala uma coisa, o outro fala outra, você vai juntando e vai tentando, digamos assim, ter conhecimento de coisas do passado. Um fala, o outro complementa o que o outro fala. O João Lira foi um presidente do CSA, né? Coloquei, muito homenageado, colocar aqui uma musiquinha do presidente. Como é que é, né? O nosso presidente João Lira sempre é quente, pegou o CSA e botou pra frente o seu prestígio, que ninguém tira. Muito obrigado, presidente João Lira, o time está com tudo. Jorginho, eu entrevistei Cícero Besouro, entrevistei Dequinha, perguntei sobre o presidente, e eles disseram o seguinte: poucas vezes eu vi, quase não via, não aparecia no Mutange, nem sei quem era, falei com ele uma vez. Isso é verdade? O João Lira não é, por exemplo, o Marcos Barbosa está todo dia no CT, o Rafael Tenório está sempre lá, o João Lira realmente era ausente, só entrava no fim do mês com o dinheiro? Olha, eu fico muito à vontade, porque como professor de história, a gente sabe que história é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e preparar o futuro. Então o presidente João Lira, ele chegou numa época do CSA muito boa, e eu não posso afirmar isso porque verdadeiramente eu conversava sempre com ele, apesar dele ser um empresário bem sucedido. Ele ia muito no Mutange ou realmente era raro? Ele ia no Mutange, sim, ele ia. Só que ele tinha uma equipe que coordenava o trabalho para ele, e essa equipe funcionava. Você sabe que o grande líder não é aquele que está aqui, que só funciona quando ele está presente. O grande líder é aquele que faz a coisa funcionar, e quando a coisa funciona, ele meio que mesmo aparece ao líder, né? Então o João Lira teve uma importância muito grande naquele momento do CSA. Uma pena que quem estava junto com ele, eu já comentava com o Tadeu, com o Soares, com o Batoré, o próprio Zé Preto, que era a turma que a gente ali sempre estava naquele momento ali no CSA, e o que a gente torcia para que a equipe que estava junto com o João Lira, ele incentivasse o João Lira para estruturar o CSA a nível de estádio, entendeu? Para que quando ele saísse, deixasse um legado, deixasse o CSA com o estádio. E até hoje a gente não tem esse estádio no Mutange, né? Que esteja uma capacidade de realizar jogos do campeonato estadual e até mesmo jogos do campeonato brasileiro, porque o Mutange do gramado é muito bom. As arquibancadas que tinha, ela foi tirada com a promessa de colocar uma outra nova, maior, mas infelizmente eu não posso dizer que o João Lira não era presente. Eu conversava muito com ele, né? Apesar, confesso a vocês, que naquela época eu jogava futebol,
eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, entendeu? Mas eu sempre conversei com ele, sempre. Ô Jorginho, Jorge Ciri sempre teve um ótimo comportamento extracampo e deve ter convivido com alguns jogadores que não tinham. E eu entrevisto um jogador e eu procuro saber do Ney Conceição, porque o que se fala dele são absurdos. Fumava maconha, usava drogas, chegava embriagado. Isso realmente era verdade? O Ney Conceição era assim mesmo? Olha, falar do Ney Conceição, a gente precisa separar algumas coisas, né? O Ney, o futebol dele era o fino futebol. Quando o Ney estava dentro de campo, nós só lembramos do Ney de coisas positivas. Não só a parte técnica, não só a parte tática, como ele também era um líder dentro de campo. Muitas das vezes jogando com o Ney. Mas como ele era um líder com esse extracampo? Deixa eu falar para o jogador, ele tem, por exemplo, vamos separar, né? Precisa separar. Precisa separar. Que às vezes o time estava mal e ele tinha a percepção de chamar determinados jogadores. Eu posso afirmar a você que eu fui um deles. Ele chegava e disse: Jorge, vamos fazer assim, e a gente dentro de campo conseguia mudar a forma de jogar. Agora, Walter, em relação ao comportamento pessoal, eu costumo dizer que todos nós temos um tempo de ignorância, que não compreende como é que funcionam as coisas. Mas você está dando essa visão que você tem, a visão do pastor Jorginho, porque você sabe, na época que você era o jogador. Não, estou dando uma você visão. Você está dando de repente respondendo, dando... hoje em dia o pastor Jorginho está respondendo a pergunta que, digamos, é para o jogador Ciri. Não, eu estou respondendo assim. Você responderia do mesmo jeito no tempo que jogava bola, se fosse jogado? Com certeza. Todos nós, mesmo hoje, atualmente, nós temos algumas áreas que nós não entendemos bem como é que ela funciona. E naquilo que a gente não entende como é que funciona, nós somos ignorantes daquele assunto. E quando se trata de uma vida de um jovem como Ney Conceição, só que ele nasceu numa época em que a maconha, que era a droga mais tradicional, né, mais conhecida, ele usava realmente, não só ele, mas convivi com outros atletas também, que para jogar também precisava de preparo químico, né? Entendeu? Mas falar de Conceição, eu me lembro sempre das coisas boas. Houve alguma peripécia dele, né? Porque... Você estava lá em Santos? Em Santos. Sabe que ele andou pelado no hotel, é verdade? Ele não andou pelado, a história não foi essa. Como foi? A história é que os roupões que o CSA conseguiu o patrocínio, a calça era uma calça de elástico. Focou o elástico e caiu. Não é que focou. Aí ele só andava mexendo no elástico, né? Tô entendendo. Aí uma dessas que ele mexeu na calça, aí o elástico caiu, né? Mas não viu que ele ficou nu, né? De repente ele colocou de volta. Pessoas que ele ficou nu. Também exagera um pouco também, né, Walter? Você sabe disso. Poxa, eu vou acrescentar nos meus arquivos o caso do elástico. É verdade, Jorginho, em 81, o CRB tinha um atacante chamado Lula. Disseram na época que o presidente João Mira pagou o Zé Nilson, zagueiro do Penedense, para quebrar a perna do Lula, né? E o Becker fez uma música, e na música fala também que quebraram a sua perna. Deixa eu trazer só um pedacinho aqui dessa parte aqui. O CSA é bicho papão, o CSA é bicampeão. Quando um dia quebraram a perna do Lula, um boato espalhou-se por aqui. Foi dinheiro que fez isso, e eu pergunto, e quem pagou pra quebrar a perna do Ciri? A perna do Lula, eu me lembro disso, realmente isso, teve uma fratura contra o Penedense, mas que fratura foi essa? Eu não me lembro na época assim, mas não me lembro assim
Que jogo? Quem foi que quebrou sua perna? Isso aconteceu mesmo ou foi o Becker que colocou na música? Foi só uma pancadinha de repente? Não, realmente aconteceu, teve um perônio, né? Teve o perônio quebrado. O jogo contra o CRB. Em que Qual foi o jogador da disputa? Olha, eu não me lembro bem qual foi o jogador, porque... Jogada casual? Ou você Não, acha que foi uma covardia, não, foi até uma covardia, porque quando a bola sai de jogo, normalmente você se desprotege, entendeu, Walter? Então foi uma dessas jogadas, foi no lado da arquibancada do CSA, não me lembro bem quem foi, não me lembro bem. Mas teve uma fratura, você saiu do jogo na hora? Não, saí do jogo não. Como é que foi? Que fratura? E não saiu do jogo? Foi uma pancada. Deu pra continuar e depois... Não, mas aí faltava só 2 minutos, 3 minutos, entendeu? E foi aqui o perônio, ele fica na panturrilha, né? É o osso que faz, que fica aí. Quando a bola saiu, o jogador do CRB veio e deu um bico por trás na minha pele. Como eu também já tinha, a bola saiu, eu me desprotegi, né? Não esperava que ele fosse chutar sem bola. E aí depois do jogo, eu falei, não sei se era o Dr. Ageu, não sei se era. Aí me levaram para fazer o raio-x ali no HGE e constatou realmente que havia uma fratura, né? Então houve realmente esse lance, mas graças a Deus ele se recuperou e está tudo bem. Bem, Jorginho, os últimos áudios aqui para liberar, sei que você tem seus compromissos. Jorginho, não, mas pode... Decisão de 76, CRB e CSA. Eu tenho um áudio aqui, pelo que eu entendo aqui, você saiu preso, a polícia pegando você, uma confusão. Deixa eu botar esse áudio para ver o que aconteceu na final de 76. É uma gritaria muito grande, a torcida gritando. Isso foi na nossa irmã, na Rádio Gazeta, imagino que tem a voz do Márcio Canuto, vamos ouvir. O pau já ia comendo, Márcio Canuto, você que é forte, eu faço pra você, vai! Juiz chamou a polícia não entrou! Siri tá expulso! Jogadores do CRB brigando com o CSA nesse final de festa! Vitinho, defendendo contra Siri! Tira de jogo! Siri já quebra a frase! Polícia vai no rolo! Apenas protege o jogador! Siri expulso de jogo! CSA fica com 9 jogadores! CRB campeão, Siri, o que foi que você fez, Siri, que saiu agarrado e puxado e levado pela polícia, Siri? Esse jogo aí é um jogo muito interessante, veja bem. O CSA é bicampeão em 74 e 75. Em 74 e 75 o CSA fez um super time, considerado seleção do Nordeste, onde tinha Rafael no gol, Espinosa, Valmir Luz, Preto e Valdeci, onde tinha Maurício, Suareste de Jair e Turino, em Oliveira e Ferretti. Quando passou para 76, 74, 75, você já foi bicampeão. Em 76 mudou a diretoria, o nosso presidente passou a ser o nosso saudoso Jorge Assunção, e o CSA fez ali um time que muito inferior ao time que foi de 74 75. Então o tri realmente ficou difícil e o CRB fez uma arrancada ali, onde ele ganhou 76, 77, 77, 78 e 79. Aí foi tricampeão. Então foi uma daquelas também, uma daquelas coisas que acontecem no futebol. A arbitragem também, né? Muito rigorosa. E os ânimos animaram, mas acredito eu que depois nós
conseguimos recuperar isso. Muito bem, Jorginho, para encerrar, é claro que você teve grandes momentos na carreira, né? E tanto em campo como fora do campo, nada que desabone em sua conduta. Entrevistando o Dequinha há cerca de um mês aqui, eu indaguei o Dequinha, aquele caso de 83, né? Que falaram que vários jogadores do CSA teriam facilitado para o Juventus. Sempre se ouve boato, tal como o Dequinha era o capitão do time. Aproveitei a entrevista dele e perguntei: Dequinha, CSA se vendeu para o Juventus, é verdade isso? E ele respondeu o seguinte, vamos ouvir aqui o que ele respondeu. A gente sabe que você era o capitão, você era um líder, a gente conhecia a sua história do Flamengo, mas algum outro companheiro, Dequinha, você notou algo estranho, aconteceu algo estranho ou realmente o CSA perdeu o que tinha que perder porque o Juventus jogou mais que o CSA? Não, aconteceu sim. Aconteceu sim. Eu sou sincero e vou ser sincero sempre, porque eu não devo nada a ninguém. Aconteceu sim. Escuta, Sei, eu estava saindo com a minha mulher, a minha esposa, da praia, vindo com a minha filhinha de 6 meses. Olha que nós saímos, veio uma pessoa seguindo a gente. Eu não sei quem era, mas quando eu parei na esquina da minha casa, nós paramos, falei, minha filha, vamos fazer um lanche aqui. Eu estava saindo na praia, a hora que eu parei na praia, parou um carro. Eu vou te dizer, Rádio eu disse para a Polícia Federal aquele dia. Não sabia quem era. Aí me perguntaram, onde mora o Américo? Lembra? Américo Borracha, ponta direita, né? Ponta direita. Falei, o Américo mora ali na frente ali, aquela, acho que 200 metros à frente da minha casa. Falei, não, mas não dá pra tu levar a gente lá não? Falei, ué, dá. Aí eu falei pra minha mulher, me espera aí, eu vou lá levar na casa da América lá. A hora que eu cheguei, que estava chegando, ele falou assim, olha, daqui, você é o líder, você é o cara, o capitão do time, olha, já estou combinado aqui com essas pessoas aqui, negócio da loteria esportiva. Eu sou sincero. Falei, cara, isso não existe pra mim. Ele falou, não, mas você é o capitão, você que vai mandar lá, libera o pessoal. Eu falei, eu ia falar uma palavra, não vou falar não, pelo amor de Deus. É bem longo, Jorginho, falei, ele cara, segue, diz que são 7 jogadores, ele procurou a diretoria. Falo também do jogo do Juventus, mas observando, não foi um jogo de loteria, outras pessoas falam que foi um jogo CSA e São Sebastião, que era da loteria, enfim. Você em 83 estava no CSA, falo muita coisa, outros já falaram que alguns jogadores que foram descobertos, por exemplo, John Lira prendeu lá colocou numa sala e não dá um cascudo, depois liberaram. O que aconteceu de fato, Jorginho? Você na época, o que tomou conhecimento desse caso aí, que o Dequinha conta aí? Walter, você sabe, no início da minha entrevista, eu sempre disse a você que no futebol existem muitas coisas, né? São muitas nuances dentro do futebol. E no futebol também... Surpreende a você aí o que disse o Dequinha, isso pra você não é surpresa? No mundo do futebol se escuta falar muita coisa, né? O ônus da prova cabe a quem acusa, Ele né? citou só o nome Américo, falou que tinha 7, mas só citou um Américo, mas que já faleceu. Não sei, né? Assim, a gente sabe que o mundo da bola existe muitas coisas. Naquele jogo contra o Juventus, eu participei de todos os dois. O primeiro perdeu de 1-0, se não me engano, e o segundo jogo também. Não foi, o segundo foi 3-0 e o último, a final foi 1-0, um gol de pênalti 1-0 cometido pelo Café, né? O último jogo foi 1-0, gol de pênalti do Café, o Café cometeu. Assim, você sabe que há alguns detalhes hoje, né? Aquele time eu me lembro que tinha Humberto na lateral direito,
O goleiro era o Zé Luiz, ainda. Zé Luiz, era o Zé Luiz. Zé Luiz, Humberto, Dequinha, Dick. Passar você agora a escalação. O último jogo foi no dia 4 de maio. Adeildo, Humberto, Café, Dequinha e Zezinho. Ademir, José Nilton e você. Américo, Zé Carlos e Jacozinho. O jogo do 1-0. O jogo dos 3-0 jogou o Zé Carlos Baiano, jogou o Rômio, não sei porque não jogaram o outro jogo, alguma contusão. Mas o time era esse, o goleiro era o Adeildo. Assim, a gente. História, a gente se encontra muito, né? Graças a Deus comigo nunca. No jogo, você sentiu que algum jogador de repente podia ter corrido mais, ou você fez sua parte e achou que todo mundo estava fazendo aquilo? Eu não vou citar nome aqui, né? Porque seria uma questão antiética, a pessoa não está presente. Quando a pessoa não está presente, eu não gosto de comentar alguma coisa que eu falo sem dar oportunidade à pessoa de se defender. Porque bacana quando você fala e a pessoa está presente e você vai dar a oportunidade dela se defender, né? E quando se fala unilateralmente, não é muito bom. Mas eu me lembro naquele jogo, eu fiz uma jogada pelo lado esquerdo, veio, corri muito do jogo, corri demais, e veio o lateral direito, e veio o zagueiro, o goleiro veio, tirei o goleiro e fiquei sem ângulo. E rolei essa bola para um dos nossos atletas que estava jogando, que fazia muito gol. Não sei que carga d'água levou, que eu percebi depois que falaram que esse camarada correu no mesmo lugar e quando a bola já passou dali no gol foi que ele chegou atrasado, entendeu? Mas aí realmente eu não posso afirmar se houve pessoas que se foi cooptada, entendeu? Por alguém, não vou afirmar porque eu não tenho conhecimento. Para encerrar, Jorginho, vamos supor que na época o Dequinha não, o Américo lhe chamasse, já fala isso, Jorginho, olha, vai dar um dinheiro aí e tal, qual seria a sua reação? Não, com certeza eu teria levado a conhecimento da direção, do nosso treinador, porque é uma situação bem delicada, né, Walter? Delicada. Você é um assunto que você vai passar, você ouviu falar, agora, como é que você vai provar? Acusar alguém é muito fácil, né? Acusar alguém de estar fazendo alguma coisa é muito fácil, agora você provar realmente é muito mais difícil, né? Muito bem, se a gente fosse falar de toda a carreira do Jorginho, seria uma entrevista aqui para horas e horas, né? Ficar para outro dia, falar do Ferroviário, tem vários gols aqui. O Jorginho, nessa posição dele, tanto religiosa como também da advocacia, trabalha mais que o futebol, 24 horas por dia, né, Jorginho? Com certeza, né? Porque no futebol, o Walter, a gente, você se cuida para aguentar jogar 90 minutos, né? O preparo físico, a consciência verdadeiramente de quem quer jogar futebol tem que fazer um sacrifício, entender como é que funciona a coisa. O jogador de futebol ele vai sempre precisar de velocidade, resistência e força, né? E para isso ele paga um preço muito alto para manter o seu estado atlético bom, né? Porque o futebol ele exige muito que você se dedique, dedicação inclusive para quem quer jogar futebol, abdicar de muitas coisas, dormir cedo, se alimentar bem, chegar cedo no campo, treinar mais do que todo mundo, para que no dia ele possa verdadeiramente apresentar, né? Porque o futebol é um espetáculo, né? E a torcida paga para ver um espetáculo. E o artista principal é o atleta. E ele tem que ter essa consciência. Entendeu? Então nem muitos compreendem como é que funciona. Muitas vezes convivi com muitos atletas que jogavam o fim da bola, mas quando acabava o jogo, ele já corria para uma boate, já corria para farra, e no outro dia
ele não conseguia produzir, entendeu? E aí vinha contusões. Então o futebol ele precisa de uma dedicação exclusiva para que se possa render o máximo possível. Ô, Walter, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que está dando. Eu espero, Walter, que o nosso futebol ele venha dar mais oportunidade à prata da casa, né? Nós estamos muito carentes disso, que o trabalho hoje tem que ser um trabalho que sabe que jovem com talento para jogar futebol existe muito. Da onde eu estava falando, tem um jogador que faz parte do Dínamo, que é o É isso que eu ia lhe perguntar, Jorge. Eu tinha até uma gravação aqui, você no Dínamo, você começando. O que aconteceu? Você continua no Dínamo? A gente continua, mas é que verdadeiramente, ultimamente, além de estar sem tempo, nós estamos encontrando muito entrave na burocracia dentro do futebol, né? A federação verdadeiramente não só a federação, mas as confederações da Federação Brasileira, ela precisa olhar um pouco mais com carinho para que as equipes de menor porte ela possa sobreviver, porque as equipes grandes elas não podem sobreviver sem as pequenas. Mas o entrave de burocracia que nós estamos encontrando que está dificultando com que os clubes pequenos eles sobrevivam. Hoje que está sobrevivendo são os clubes daqueles que são empresários, que são os mercantilistas do futebol, e os nossos jovens, verdadeiramente, eles estão ficando no meio do caminho porque não está tendo oportunidade para mostrar o seu futebol. Muito bem, para encerrar, Jorginho, a última colocação, eu nem liberei para os ouvintes, senão seriam muitas ligações, nem ia dar tempo, mas só para marcar a presença, vamos liberar o seu Amaro, do Lisbonense, faz questão de falar, ou fazer uma pergunta ou se alguma colocação para você. Seu Amaro, boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, professor Jorginho. Eu quero, Walter, aproveitar essa oportunidade para parabenizar mais essa entrevista de um homem preparado, competente, um homem equilibrado, tanto no esporte, como fora do esporte, como família. E, Walter, os ouvintes, vou falar sobre o Jorge e a família. É uma família tradicional, é patrimônio do futebol lagoano. Manezinho, meu contemporâneo, eu, Jorge, Chico. E aproveitando a oportunidade, eu quero lhe agradecer, você e sua família, pela valorização que você sempre deu àquela região, aquele Jorge, você trouxe Cristiano, Alagoano, da Goiabeira, Índia, Gera, essa sua geração. Eu quero falar da geração anterior, como Dunga, Casimiro, enfim, todos aqueles atletas da região. Eu quero aproveitar o ensejo hoje e agradecer por tudo que você fez e poderá fazer lá na frente, que você é um esportista nato, um homem íntimo, uma família aí. Muito obrigado, Jorginho. Deus abençoe, volte, parabéns, volte. Isso é uma entrevista bom, uma entrevista mesmo de uma pessoa que tem competência, um homem íntimo e de uma família aí. Muito obrigado, Amaro Cavalcante Lisbonense, e as suas ordens, Jorge. Se precisar do Lisbonense, daquele campo, está à sua disposição. Muito obrigado e boa tarde. Deus abençoe. Amaro, rapaz, eu quero só agradecer e dizer que verdadeiramente a gente encontra pessoas na nossa caminhada. O Amaro, ele capitaneia uma turma ali no Lisbonense, né, Amaro, o nosso presidente também lá do ABC, né, que é esqueci o nome dele agora, mas que são pessoas também que lutam pelo futebol amador. A equipe do Lisbonense também está passando por essa dificuldade, mas sempre revelou muitos craques ali no Rio Novo, no Pé Velho, na Goiabeira. Então, a nossa cidade, Walter, ela está recheada de craques. O que está faltando, verdadeiramente, é o futebol, são os clubes valorizar um pouco mais a questão da prata da casa, botar alguém para trabalhar no futebol amador, né? Hoje nós temos lá no CCA, o Pio está lá no CCA, mas eu acredito que o nosso presidente, o Rafael Tenório,
ele vai dar uma atenção maior à base do CSA, para que ele possa ter, né, futuramente mais jogadores que possam começar e ajudar o CSA a chegar no lugar que ele precisa. Muito bem, Jorginho, teve seu aniversário, né, há alguns dias, eu coloquei no Face sua foto. Você não tem Facebook? Até bom, Jorginho, é uma perda de tempo às vezes. O pessoal passa o tempo no computador, internet, mas eu coloquei a notinha do seu aniversário e dezenas de comentários, citar só alguns aqui, que pessoas que você conhece, que deixaram os parabéns aqui no Face. Vou ver se tem como imprimir, pra você tomar conhecimento. Lautinei Perdigão, Soares, o árbitro Jorge Luiz, o Ivilmar do Capela, e ele chamou, falou meu técnico, você foi treinador dele. Ivilmar, pô, que bacana, né? O cantor Messias Lima, Soares, o Ademir Mineiro, né, o Lautinei já citei. Por aqui é o nome Mineiro, rapaz? Não sei, mas ele tem Facebook, tá por aí. Sempre eu vejo ele publicando. Tudo aqui foi mensagem pra você, né? Aqui no Facebook. Eu coloquei a sua foto. Você não tem Face, o Peu pode até lhe mostrar alguma pessoa que você conheça, só entrar e ver lá Walter Luiz, você vê. Zé Marques Luiz, todo mundo, e muita gente que você não conhece, torcedores, seus sonhos, todo bacana, mundo comentou, né? Aqui, dezenas de comentários, tudo aqui falando sobre você. Tá, Jorginho? Jorginho, prazer ter tido você aqui. Pra semana vou providenciar e vou lhe dar esse brinde aqui. Sempre que eu entrevisto jogador dos anos 80, gosto de entregar um DVD com alguns momentos seus no CRB, no CSA, no Ferroviário e no Comercial. Vou lhe repassar esse DVD. Mais uma vez, obrigado pela presença. Uma honra pra gente receber você que faz parte da história do futebol alagoano, Jorge Ciro. Eu só agradeço mais uma vez, né, e espero que, como na época que nós jogamos futebol alagoano, é futebol muito bom, eu espero que ele volte ao lugar que ele merece, a cenário tanto nacional como estadual também, e que nós possamos ver o nosso futebol crescer, né? Estou torcendo atualmente, torci muito para o CSA subir, da CSA subiu, estou torcendo para que o CRB também suba, espero que o CRB agora vai jogar com mais facilidade, né? Porque ele conseguiu uma pontuação que evidentemente ele sai com o maior perigo dele cair, e eu creio que quando você não tem um fantasma de você cair, você pode render um pouco mais dentro de campo, né? A responsabilidade de você permanecer, ela acaba, e você pode produzir um futebol mais alegre, mais ofensivo, e com isso conquistar os pontos que ele precisa para chegar à Série A, né? Nós estamos torcendo por isso e esperando que o nosso futebol ele volte a brilhar. Muito bem, valeu aí, Jorginho. Vamos ao intervalo, a gente volta já com a sequência do programa Bola do Povo.